Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Nós vamos começar, uma próxima unidade, a unidade 7, e vamos continuar falando sobre a literatura. Nesta unidade, a gente vai aprender sobre duas escolas literárias. Nós vamos aprender sobre o Barroco e sobre o Arcadismo. E a gente tem um grande objetivo ao final desta unidade, que é identificar as principais características e autores do Barroco e do Arcadismo, beleza? O que foi o Barroco? O Barroco foi um período estilístico e filosófico da história da sociedade ocidental, ocorrido desde meados do século XVI até o século XVIII. Então, assim, foi um período muito grande, né? Durou aí mais ou menos 2 séculos, né? Ele foi inspirado no fervor religioso e na passionalidade da Contra-Reforma, né? Então, se a gente for pensar assim, o período barroco foi entre 1580 e 1756. Então, realmente, né, gente, durou aí quase 200 anos. Se a gente for pensar assim, a nossa sociedade, né, principalmente a arquitetura, né, as esculturas, né, do barroco até hoje elas são bem presentes na nossa vida. A gente vê muito ali em Minas Gerais, né? No estado de Minas Gerais a gente vê muito essa influência barroca. Então, já que o barroco durou aí quase 200 anos, né? Com certeza ele deixou muitas marcas, né? Tanto históricas quanto filosóficas e uma arquitetura, né? Toda voltada para o barroco. E o termo barroco, né, ele advém da palavra portuguesa homônima que significa pérola imperfeita, ou por extensão joia falsa, né? A palavra foi rapidamente introduzida nas línguas francesas e italiana. Este foi um período de intensa agitação social, com esforços permanentes em busca do restabelecimento da vida econômica, política e cultural. Publicaram-se várias obras, né, panfletárias clandestinas que denotavam posição contrária à corrupção do Estado e exploração do povo. Né? A mais famosa e significativa é a Arte de Furtar, cuja autoria está atribuída desde 1941 ao padre Manuel da Costa, e hoje é praticamente incontestada. Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José, subiu ao poder em 1750, com propostas renovadoras, que inauguraram uma nova fase na história cultural portuguesa. Em 1756, a Arcádia Lusitana demarcou o início de novas concepções literárias, beleza? Então, quando acaba o Barroco, nós vamos entrar aí numa escola literária chamada Arcadismo, beleza? O Barroco, né, foi um movimento artístico sucessor do Renascentismo, né? Então a gente tem trovadorismo, depois a gente passa pela fase de transição, né, que é chamado humanismo. A gente entra no Renascimento e depois nós vamos para o Barroco. Ele ganhou forças, né, no final do século XVI até meados, né, do século XVIII. Ele começou na Itália e foi difundido nos países católicos, né? Tanto aqueles países católicos aqui da América, né, das Américas, e também da Europa. O movimento tem como característica a exuberância e o esplendor. Os temas do barroco são tratados com mais força e contraste, mais dramaticidade. O barroco também gera uma tensão entre a religião e o materialismo, as crenças e o prazer pagão. Alguns consideravam, né, o barroco mais do que um simples movimento artístico. Foi mais como um movimento social e cultural e até um período histórico. O movimento barroco é muito conhecido por sua arquitetura, pinturas e esculturas, mas também teve grande força na literatura e no teatro. Igual eu falei para vocês, o barroco ele não influenciou apenas, né, na literatura, no teatro, nessa questão cultural, né? Cultural que eu digo de literatura, mas sim também na arquitetura, né? Nas esculturas a gente vê muitos traços do barroco. Tem algumas características, né, da literatura barroca. Temos o dualismo, né? Uma das principais características, né, do barroco é o dualismo. É quando a gente tem ali o conflito entre a fé e a razão, né? O homem tem esses conflitos entre fé e razão, corpo e alma, vida e morte, entre outras questões existenciais e religiosas. O contraste do barroco é fácil de ser percebido, seja ela nas pinturas, na literatura, né? Uma das inspirações dos artistas, né, barrocos é unir os contrários, ou seja, a gente vê muito essa questão da figura literária paradoxo e antítese. A antítese é quando a gente tem palavras opostas, né? Por exemplo, quente e frio, alto e baixo, e o paradoxo são ideias opostas, né? Uma ideia, por exemplo, positiva e outra negativa. Por isso que a gente vê muito esse dualismo, né?
essa briga da fé, da razão, do corpo e da alma. Temos também a questão da exuberância, né? Que é outra figura de linguagem, essa questão do exagero, né? Os autores barrocos faziam bastante uso das hipérboles. A hipérbole é uma figura de linguagem que fala muito sobre essa questão do exagero, beleza? E eram usadas também metáforas e elipses na literatura barroca, beleza? Metáforas são comparações. E as elipses, às vezes, a gente tem algo subentendido. Nós temos a fugacidade, né? Que os artistas e autores barrocos são caracterizados pela fugacidade, né? Ele tinha a concepção e a consciência de que tudo no mundo era passageiro, efêmero. Além disso, o mundo era instável, tudo e todos mudavam, desde pessoas, objetos e lugares, até mesmo o mundo. O autor barroco sabe que sua vida e a existência, né, são passageiros e um dia vão ser apagados, e faz questão de expressar isso em seus escritos. Nós vemos também essa questão do pessimismo, né, que é a ideia de que tudo é passageiro, remete a artes barrocas à lembrança da morte. Então a gente vê muito essa questão da tristeza, né, da melancolia, do pessimismo. Também, quando a gente vai olhar as obras barrocas, né, principalmente a questão das pinturas, esculturas, né, a gente vê muito tem uma expressão chamada feísmo, né, que eles vão fazer coisas no sentido deformado, trágico, né, e também, ó, em alguns aspectos, né, e características humanas deformadas propositalmente, cenas trágicas e dolorosas e grotescas. Na literatura, nós tínhamos a representação disso com o uso excessivo de paradoxos, antíteses, hipérboles e interrogações, né? Então, a gente tem essa questão do ideias opostas, né, palavras opostas e muito exagero. O cultismo também, né, é o uso de uma linguagem mais rebuscada, segundo as normas cultas da língua, no qual o texto era escrito. Usava-se uma palavra extravagante com jogos de palavras, como o paradoxo. Também tínhamos o conceptismo, né, que é uma vertente da literatura barroca. Enquanto o cultismo trabalha o jogo de palavras, o conceptismo é o jogo de conceitos, né, de ideias. Tínhamos também a questão do conflito existencial. Às vezes a gente acha que é só no século XXI que tem essa questão, né, do conflito existencial, as crises existenciais, né? Mas aí a gente também tem no barroco essa luta entre o antropocentrismo, né, e o teocentrismo, ou seja, Deus e o homem, né, a religião e a razão. Essa dualidade gera incertezas e dúvidas no homem, fazendo-o repensar sua própria existência. Em alguns textos do barroco, né, a gente tem um conteúdo moralista ou bastante religioso, pois eles eram escritos por padres jesuítas em missão para pregar a religião católica. As principais ideias aí, né, da literatura barroca. Homem movido pela fé, nós temos o teocentrismo. Tem a questão da extravagância, né, essa hipérbole, os paradoxos, a depressão vital, o rebuscamento e também a salvação da alma. Então a gente vê que são coisas totalmente opostas ali presentes dentro dessa literatura, né, dessa arte barroca. O barroco no Brasil, né, ele começou em 1601, porque com o épico, né, Prosopopeia, do Bento Teixeira. Ele é considerado de baixo valor literário, né, esse épico, mas mesmo assim foi ele que inaugurou o movimento no Brasil, beleza? E aí nós vamos ter dois principais nomes, né? Sempre quando a gente vai falar de literatura brasileira, nós vamos lembrar de Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, beleza? Apesar deles não serem brasileiros, né, eles são representantes do Brasil dentro dessa obra barroca, beleza? O Gregório, ele é um cultista, né, e o padre como conceptista, ou seja, questão de novo da dualidade. Alguns autores e obras do barroco, né? A gente tem o Bento Teixeira, né, que é uma poesia épica. A gente também tem o Manuel Botelho de Oliveira, que também é uma poesia. Ele falou sobre música do Parnaso, né, que foi uma obra que ele publicou lá em Lisboa. Temos também o Frei Manuel de Santa Maria Itaparica, né? A gente não tem a data certa de quando ele morreu, né? Mas a gente tem aí a data de que quando ele nasceu, 1704. Ele escreveu a poesia Eustáquidos, né, em 1769. É uma epopeia sacra e tragicômica, né? Um poema sacro
sobre a vida de Santo Eustáquio. Nesta obra encontra-se a descrição da cidade da ilha de Itaparica, beleza? A apologia hiperbólica da paisagem brasileira, ou seja, é uma apologia bastante exagerada aqui da paisagem, né, do nosso país. O Padre Antônio Vieira também é um nome, igual eu falei para vocês, né, um dos principais nomes do Barroco, e ele foi o maior pregador do seu tempo, né? Ele defensor dos negros, dos índios e dos cristãos novos, né? São judeus convertidos. A defesa dos cristãos novos e valeram-lhe o ódio da Inquisição, que o processou por opiniões heréticas, né? Ele foi condenado a 2 anos de reclusão em uma casa jesuítica e o impedimento de pregar. Ele foi anistiado por Dom Pedro, regressou ao Brasil em 1681 e pertence tanto à nossa literatura quanto à literatura portuguesa. Então a gente percebe que o Padre Antônio Vieira, ele ajudou muito mesmo nessa questão da escola literária barroca, beleza? Os sermões, né? Mesma coisa dos sermões que a gente vê na Bíblia Sagrada, quem participa das religiões cristãs, né? Vão saber sobre essa questão dos sermões. Então, ele tem quase 200 sermões, o Padre Antônio Vieira. Temos diversos livros sobre a vida dele. Eu tenho até um amigo que é super fã do Padre Antônio Vieira, dessa questão, né? Ele é até historiador e fala muito sobre o Padre Antônio Vieira. Os principais, né? É o Sermão da Sexagésima, que ele vai usar a questão da parábola do semeador. O Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, beleza? E Sermão de Santo Antônio. Se de um lado a gente tem Padre Antônio Vieira, do outro lado nós vamos ter Gregório de Matos, que o apelido dele era Boca do Inferno. Bem subjetivo, né, gente? Até porque ele criticava muito a sociedade da época, as pessoas, alguns escritos, né? Então, assim, ele gostava muito dessa questão da crítica. Ele é o maior poeta barroco brasileiro, é um dos fundadores da poesia lírica e satírica. Satírica é essa questão da ironia, né? Você fazer sátira com alguém. Ele foi irreverente ao afrontar os valores e a falsa moral da sociedade baiana. Então, por isso que o pessoal apelidou o Gregório de Matos, na época, né, de Boca do Inferno. Ele denunciou as contradições da sociedade baiana e criticou os mais diversos grupos, tanto os governantes, os fidalgos, os comerciantes, os escravos. Os fidalgos são os chefes, né? E às vezes ele usava até palavras de baixo calão. Então, justifica, né, o apelido que ele tem. Basicamente, né, o Gregório, ele segue 3 linhas: a lírica, religiosa e a satírica, né? Ele sempre faz a questão da satírica, né? Ele sempre faz uma sátira, né? Ele tem uma ironia a respeito de algo, beleza? E aí, gente, depois que a gente termina o Barroco, nós vamos entrar em uma próxima escola literária. Escola literária essa que é o Arcadismo. O arcadismo, gente, ele vai surgir lá no século XVIII. Então, a gente percebe que o Barroco foi do final do século XVI até foram quase 200 anos, né, de Barroco. E aí, por conta essa longitude, né, dessa questão do Barroco, a gente começa a entrar agora no Arcadismo. O Arcadismo fala muito sobre a questão da natureza. Se o Barroco ele tinha aquela dualidade, né, da fé, da razão, do homem, de Deus, né, essa questão oposta, no Arcadismo a gente vai exaltar muito a questão da natureza, beleza? Ele surgiu na Europa, né, no século XVIII, e aí o nome Arcadismo vem por conta do nome Arcádia, né, que é uma região bucólica do Peloponeso na Grécia. Ou seja, bucólico tem tudo a ver com a natureza. No Brasil, ele vai surgir, né, ele vai aparecer só lá na metade do século XVIII, beleza? A principal característica da escola, igual eu falei para vocês, é a exaltação da natureza e de tudo que a natureza, de tudo que tem na natureza, né? E por isso que muitos poetas ligaram pseudônimos de pastores gregos e latinos, beleza? Pois o ideal de vida válido era o de uma vida bucólica, né? Uma vida simples, uma vida de acordo com a natureza e seus costumes. O arcadismo também pode ser chamado de neoclassicismo, ou seja, um novo classicismo, né? Um novo renascimento. O fato que vai fazer com que ele seja criado, né? O marco inicial para esta escola literária é a fundação da Arcádia Lusitana, né? Que era um movimento de reação ao Barroco. O arcadismo ele procurava restabelecer o equilíbrio, a harmonia e a simplicidade da literatura renascentista, rompida pelo período da Contra-Reforma Protestante.
Com proposta de eliminar o rebuscamento e os ornamentais exagerados da estética barroca, o poeta Árcade baseia-se no preceito do iluminismo, né? Que foi um movimento filosófico aí de bases racionalistas e antirreligiosas, beleza? Por que a gente fala isso? Porque lá no barroco tem muito dessa questão igual eu falei, né? Da dualidade, eles não falam nada a ver com a natureza, né? Aquela coisa pesada, né? Aquela coisa bem exagerada. Já no arcadismo não é assim, eles querem uma vida bucólica, uma vida mais simples. A poesia Árcade repudiava as coisas inúteis e valorizava o contato com a natureza, símbolo da felicidade e da harmonia. Normalmente os cenários, né, onde acontecia todas aquelas obras, toda aquela poesia, eram em paisagens campestres e bucólicas, em contraste com o avanço industrial e a realidade social estabelecida na época. A gente vê muitas frases em latim, né? Frases latinas, frases na língua latim. Tem o carpe diem, né, que é aproveite o dia, e aura mediocrita, beleza? E além de pseudônimos gregos e latinos adotados pelos poetas árcades, eles usavam muito essa questão de apelidos, né, nomes de outras pessoas, de pastores, né, dessa questão pastores da natureza, né, pessoas que cuidam dos animais. Eles adotavam muito essa questão, eles não colocavam o nome deles, eles exaltavam a natureza através de pseudônimos. E aí, temos algumas principais características, beleza? Tiveram dois momentos do arcadismo no Brasil. Um deles foi o poético, com retorno à tradição clássica, com a utilização de seus modelos e valorização da natureza e da mitologia. Então, quando fala mitologia, quando eles falam sobre muitas coisas sobre a cultura greco-latina, né? Tem tudo a ver. Mitologia vem da Grécia e latina porque eles usavam muito essas frases em latim, né? O outro pode ser ideológico, que foi influenciado pela filosofia presente no iluminismo, que traduz a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. O bucolismo ou pastoralismo quando a poesia Árcade, né, retrata uma natureza tranquila e serena. Eles gostam muito de procurar o locus amoenos, que também era uma das frases que eles usavam aí no arcadismo. É um refúgio calmo, né, que se contrastava com centros urbanos monárquicos. O burguês culto buscava na natureza o oposto da aristocracia. Aura mediocritas, os poetas auto-intitulados pastores, exaltavam a vida simples e equilibrada, espontânea e a humildade. Para ser feliz, bastava estar em comunhão com a natureza. Eles usavam também os pseudônimos pastoris, eles pegavam nomes de pastores, né? O fingimento poético é marcado pela utilização dos pseudônimos pastoris. Como pastores, os poetas, em sua maioria burgueses que viviam nos centros urbanos, realizavam o ideal de mediocridade dourada, ou seja, aura mediocritas. O carpe diem, que significa aproveitar o dia, viver o momento com grande intensidade. Foi a atitude assumida pelos poetas pastores, que acreditavam que o tempo não parava, e por isso deveria ser vivido plenamente em todos os sentidos. Beleza? O fugere urbem, né? Que é essa questão da vida longe das cidades, tá bom? A vida, segundo eles, né? A vida era bem melhor com a natureza. A modernização das cidades trazia os problemas dos conglomerados urbanos, ou seja, para que eles saíssem desses campos, né, desses centros urbanos, eles iam para os campos, né, para as cidades. Tinha também o inutilia truncati, né, que as inutilidades eram cortadas, né. A linguagem era depurada, sem exageros ou rebuscamento da poesia barroca. Então a gente percebe que os Árcades não tem nada a ver com o barroco. Quando a gente vê que o barroco ele é todo cheio de exageros, né? Tem a questão do feísmo, a deformalidade, o pessimismo, a melancolia, a gente vê que o arcadismo ele tem tudo a ver com você aproveitar a vida, aproveitar o dia, a natureza também, né? Tivemos também o universalismo, né? Os Árcades eles não compactuam com o individualismo, eles tratam de temas de maneira geral ou universal. Beleza? Então, eles não ficam focados apenas em um tema para escrever as suas obras. Eles falam sobre vários outros temas. O Manuel Maria Barbosa, do Bocage, né? Bocage, que a gente chama, normalmente, quando a gente fala sobre arcadismo, a gente fala sobre o Bocage. Ele é um poeta de transição entre o arcadismo e o pré-romantismo.
E no Brasil a gente tem Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Santa Rita Dorão e Silva Alvarenga, beleza? Gente, eu acho assim de uma enorme importância, né, que a gente aprenda essa questão das escolas literárias. E uma das que eu mais gosto é essa questão do arcadismo, né, para que a gente não fique nessa questão de complicar as coisas, né? Eles gostam muito dessa simplicidade, beleza? Gente, tem uma informação importante, né? Que vocês vejam lá no material que vocês têm na apostila o resumo que a gente colocou dos autores e das obras do arcadismo, beleza? Que vocês estudem por lá, pelo material completo, assistam às aulas quantas vezes forem necessárias e também, né, busquem outras formas para que vocês estudem ou anotando algumas informações, procurando outros vídeos, aprendendo a respeito, né, de outras escolas literárias. Tá bom, gente? Bons estudos para vocês!